Continuação, parte 1. O desafio tecnológico. O género humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes. Justamente quando a fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o género humano já se deparou. 1. Desilusão. O fim da história foi adiado. Os humanos pensam em forma de narrativa, não de factos, números ou equações. E, quanto mais simples a narrativa, melhor. Toda a pessoa, grupo e nação tem as suas próprias lendas e mitos. Mas durante o século XX, as elites globais em Nova Iorque, Londres, Berlim e Moscovo formulavam 3 grandes narrativas que pretendiam explicar todo o passado e predizer o futuro do mundo inteiro. A narrativa fascista, a narrativa comunista e a narrativa liberal. A Segunda Guerra Mundial derrotou a narrativa fascista e do final da década de 1940 até ao final da década de 1980, o mundo tornou-se o campo de batalha de apenas duas narrativas, a comunista e a liberal. Depois, a narrativa comunista entrou em colapso e a liberal prevaleceu como o principal guia do passado humano e o manual indispensável para o futuro do mundo, ou assim parecia à elite global. A narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade. Diz que durante milhares de anos a humanidade viveu sobre regimes opressores que concediam ao povo poucos direitos políticos, poucas oportunidades económicas ou liberdades individuais e restringiam rigorosamente os movimentos de indivíduos, de ideias e de bens. Mas as pessoas lutaram por sua liberdade e passo a passo a liberdade se firmou. Regimes democráticos tomaram o lugar de ditaduras brutais. A livre iniciativa superou as restrições económicas. As pessoas aprenderam a pensar por si mesmas e a seguir o próprio coração, em vez de obedecer cegamente a sacerdotes fanáticos e tradições inflexíveis. Estradas de acesso livre, pontes sólidas e aeroportos movimentados substituíram muros, fossos e cercas de arame farpado. A narrativa liberal reconhece que nem tudo vai bem, o que ainda há muitos obstáculos a superar. Grande parte do nosso planeta é dominada por tiranos. Mesmo nos países mais liberais, muitos cidadãos sofrem com a pobreza, a violência e a opressão. Mas, pelo menos, sabemos o que fazer para superar esses problemas. Dar às pessoas mais liberdade. Precisamos de proteger os direitos humanos, garantir que todos possam votar, estabelecer mercados livres e permitir que indivíduos, ideias e bens se movimentem pelo mundo o mais facilmente possível. Segundo esta panaceia liberal, aceita, com ligeiras variações, tanto por George Bush quanto por Barack Obama, se simplesmente continuarmos a liberalizar e globalizar nossos sistemas políticos e económicos,
o resultado será paz e prosperidade para todos. Os países que se juntaram à irrefreável marcha do progresso serão em breve recompensados com paz e prosperidade. Países que resistiram ao inevitável sofrerão as consequências até que eles também se iluminem, abram as suas fronteiras e liberalizem suas sociedades, sua política e seus mercados. Pode levar tempo, mas ao fim até a Coreia do Norte, o Iraque e El Salvador parecerão a Dinamarca ou o estado da Iowa. Nos anos 1990 e 2000, essa narrativa virou um mantra global. Muitos governos, do Brasil à Índia, adotaram receitas liberais numa tentativa de se juntar à marcha inexorável da história. Os que não as adotaram pareciam fósseis de uma era ultrapassada. Em 1997, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, repreendeu confiantemente o governo chinês, dizendo que a sua recusa a liberalizar a política chinesa a punha no lado errado da história. Contudo, desde a crise financeira de 2008, pessoas em todo o mundo estão cada vez mais desiludidas com a narrativa liberal. Muros e sistemas protecionistas estão de novo em voga. Cresce a resistência à imigração e a acordos comerciais. Governos supostamente democráticos solapam a independência do sistema judiciário. Restringem a liberdade de imprensa e enquadram toda a oposição como traição. Líderes com mão de ferro em países como a Rússia e a Turquia ensaiam novos tipos de democracia não liberais e francas ditaduras. Hoje em dia, poucos declarariam com todas as letras que o Partido Comunista Chinês está no lado errado da história. O ano de 2016, marcado pelo voto pró-Brexit na Grã-Bretanha e pela ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, representou o momento em que esta onda tempestuosa de desilusão atingiu o cerne dos Estados Unidos liberais, da Europa Ocidental e da América do Norte. Enquanto há poucos anos americanos e europeus ainda tentavam libertar o Iraque e a Líbia pela força das armas, muita gente no Kentucky e em Yorkshire agora considera a visão liberal indesejável ou inatingível. Alguns descobriram o gosto pela velha ordem mundial. Simplesmente não querem abrir mão dos seus privilégios raciais, nacionais ou do género. Outros concluíram, certa ou erroneamente, que liberalização e globalização são uma grande farsa que confere poder a uma elite minúscula às expensas das massas. Em 1938 foram oferecidas 3 narrativas aos seres humanos para que escolhessem uma. Em 1968, apenas 2. Em 1998, uma única narrativa parecia prevalecer e em 2018 chegamos a 0. Não é de admirar que as elites liberais que dominaram grande parte do mundo nas décadas recentes tenham entrado num estado de choque e desorientação. Ter uma só narrativa é a situação mais cômoda de todas. Tudo está perfeitamente claro. Ser deixado de repente, sem nenhuma narrativa, é aterrador. Nada mais faz sentido. Um pouco como a elite soviética na década de 1980. Os liberais não compreendem como a narrativa se desviou do seu percurso pré-ordenado e lhes falta um prisma alternativo para interpretar a realidade. A desorientações
os faz pensar em termos apocalípticos, como se o fracasso da narrativa em chegar a seu final feliz só possa significar que ela está sendo arremessada para o Armagedon. Incapaz de constatar a realidade, a mente se fixa em cenários catastróficos, como a pessoa que imagina que uma forte dor de cabeça é sinal de tumor terminal cerebral. Muitos liberais temem que o Brexit e a ascensão de Donald Trump pressagiam o fim da civilização humana.